Oi, pessoal! Vamos mergulhar numa história de quase 2.000 anos atrás, mas que parece que foi tirada das manchetes de hoje. É uma história sobre desinformação, sobre ansiedade e sobre como uma comunidade inteira lutou para encontrar a verdade no meio do caos. Pensa bem, e se um boato, uma fake news, de repente virasse o seu mundo de cabeça para baixo? Foi exatamente isso que aconteceu numa cidade da antiguidade e olha, as consequências foram gigantescas. Então, a nossa história começa bem no epicentro do problema, a cidade de Tessalônica. É lá que uma verdadeira crise de desinformação estava prestes a explodir. Bom, para a gente entender o cenário, a gente está falando de um grupo de pessoas recém-formado, sabe? Uma comunidade que já estava sofrendo uma pressão enorme por fora. Eles já estavam fragilizados. E é nesse ambiente de medo que a desinformação encontrou o terreno perfeito para crescer. E é aqui que a trama engrossa. Pelo que os registros contam, algumas pessoas se infiltraram nesse grupo para distorcer de propósito os ensinamentos originais. O objetivo delas era bem claro: causar o máximo de confusão possível e abalar as estruturas da comunidade. E essa aqui era a fake news da época. Uma frase super curta, mas com poder de destruição enorme. Dizer que o Dia do Senhor, que era um evento super esperado, tipo um juízo final, já tinha acontecido, era o mesmo que dizer que o fim do mundo veio e ninguém nem viu. Imagina o caos que isso gerou. Agora, o que é mais fascinante aqui é ver o impacto real desse boato. Não era só uma discussão teórica, sabe? As pessoas ficaram ansiosas, confusas de verdade. Teve gente que largou o emprego pensando, ué, pra que trabalhar se tudo já acabou? A estrutura da comunidade começou a ruir, tudo por causa de uma única mentira. Mas, para a gente entender por que esse boato pegou tão forte, a gente precisa dar um passinho para trás. Vamos ver como essa comunidade nasceu e por que o fundador dela, o apóstolo Paulo, não estava lá para apagar esse incêndio. Esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar a situação. Olha só as distâncias que o Paulo viajava para fundar essas comunidades. Ele não estava a um zap de distância, né? Essa ausência física dele abriu uma brecha e foi aí que os falsos mestres entraram em ação. E a fundação dessa igreja foi uma loucura, tudo muito rápido. Em só 3 semanas, Paulo cria a comunidade. Mas logo em seguida, uma confusão generalizada força ele a fugir no meio da noite. Ele teve que deixar essa galera recém-convertida para trás, no meio do fogo cruzado. Dá para entender a preocupação dele e a fragilidade do grupo. O Paulo até já tinha enviado uma primeira carta para eles, mas não resolveu. A situação, na verdade, piorou, e aí foi preciso uma segunda intervenção, muito mais direta, mais corretiva. Era urgente. A primeira carta foi mais para dar um apoio moral, sabe? Tipo, força aí, pessoal, aguentem firme. Mas quem estava espalhando a desinformação se aproveitou da ausência dele para distorcer ainda mais a mensagem. Por isso, a resposta precisou ser mais dura. Esse quadro comparativo aqui deixa tudo bem claro. Olha a mudança no tom e no propósito. De consolação para correção. De encorajamento para exortação, que é tipo um puxão de orelha. O Paulo precisou virar a chave, mudar a abordagem para combater o problema de frente. Ele não focou só na esperança, mas em corrigir os erros específicos sobre o tal Dia do Senhor. E essa discussão toda gira em torno de um conceito chamado escatologia. Pode parecer um palavrão, né? Mas a ideia por trás, segundo as fontes, é bem simples. O objetivo não é botar medo em ninguém com previsões do fim do mundo. É, na verdade, dar esperança e força para a galera perseverar nos momentos difíceis, com a certeza de que a justiça vai prevalecer no final. Tá, então como é que o Paulo lidou com essa crise? A segunda carta dele pode ser dividida em uma estratégia de 3 partes, bem metódica. Primeiro, encorajar, depois esclarecer e, por fim, exortar. Um verdadeiro plano de ação. Primeiro de tudo, ele não chega dando bronca. Olha que sensibilidade. Ele valida o que eles estão sentindo. Ele basicamente diz: olha, eu tô vendo o sofrimento de vocês, sei que a fé de vocês é forte e podem ter certeza, a justiça vai chegar. Isso cria uma ponte, uma conexão, antes de corrigir o erro. Logo em seguida, ele parte para o fact-checking. Ele combate a desinformação com informação. Ele não fala só, vocês estão errados. Não. Ele apresenta uma lista, uma sequência de eventos que precisam acontecer antes do fim. Isso, na prática, desmente o boato de que já aconteceu. E uma dessas provas que ele apresenta é essa figura aí, o homem da iniquidade. O Paulo descreve ele como um líder que vai se levantar contra tudo que é de Deus. Ao dizer que essa figura ainda não apareceu, ele dá um argumento lógico, cronológico, de que o fim ainda não tinha chegado. Simples assim.
E por fim, ele traz toda essa teologia para a vida prática. A resposta não é só acreditar na coisa certa, mas agir do jeito certo. Permaneçam firmes, não larguem o trabalho, continuem vivendo de forma produtiva. É uma chamada à responsabilidade e à estabilidade no dia a dia. E com isso, a gente chega na conclusão. Como é que essa história, de tanto tempo atrás, conversa de uma forma tão forte com os desafios que a gente enfrenta hoje em dia? O ponto central é esse. A luta contra a desinformação e a ansiedade que ela provoca não é novidade nenhuma. A necessidade de ter clareza, de buscar a verdade e de se agarrar na esperança em tempos de incerteza, isso é uma constante na história da humanidade. E essa citação de João Calvino, que as fontes trazem, resume a mensagem de uma forma perfeita. A resposta para a ansiedade e para o sofrimento do agora não é o desespero nem ficar parado. É uma esperança focada lá na frente, uma esperança que dá sentido e força para o hoje. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. O pessoal de Tessalônica encontrou o antídoto deles na clareza, na verdade e na esperança. E no nosso mundo, que é inundado de informação e incerteza, a questão continua. Qual é o nosso antídoto? Onde é que a gente encontra ele?